Agora, foi um jogo bem aberto, poderia ter sido o placar, achei exagerado, acho que 3 de diferença é muito, não foi um jogo para isso tudo. Agora, é curioso que o Flamengo teve vários jogos em que ele perdeu a posição de gols e acaba perdendo o jogo, empatando, contra o próprio Internacional aconteceu isso em Porto Alegre. E o Renato Gaúcho, aquelas entrevistas do Renato depois do jogo, não dá. Eu fui ver a entrevista do Renato, não dá. Aí, ele elogiou o time, não dá para elogiar um time que toma 3-0. Criou chance, tomou 3 gols, não fez nenhum. Com o Soares, você não pode elogiar. Sério. Olha, o Bruno Henrique, a verdade é a seguinte, o Bruno Henrique, se conseguir se recuperar, ele será o melhor reforço do ano para o Flamengo. Não tem papo de Dela Cruz, de Luiz Araújo, de Rossi, de Alan. Esse moleque, ele precisa ver qual foi o grau da lesão dele. Foi uma lesão muscular, mas como vai ter 10 dias? Mas o moleque tá jogando bem. Ele tá voando, é o melhor lateral direito do Brasil hoje. Agora eu gostaria de tocar em 2 pontos importantes do time do Flamengo nesse jogo. 2 pontos que merecem destaque para mim. O primeiro deles, o Wesley. Esse menino... É muito difícil. Agora, não que esteja perfeito, mas parece que existe um equilíbrio entre defesa e ataque passando ali por aquele meio campo. E a gente, quando não ganhava... Salve, salve, nação, vambora aqui com mais um vídeo. Dessa vez é a parte 2, né, da mídia esportiva reagindo, repercutindo essa vitória do Flamengo de 3-0 em cima do Grêmio, né? O Flamengo vivendo um bom momento e agora parada para a data FIFA, né? E depois o Flamengo volta praticamente já com os reforços, né? Já no início de julho. Então é isso aí, vamos embora para mais um vídeo, repercussão, segunda parte 2 aí, da mídia esportiva repercutindo essa vitória do Flamengo. Então já vai deixando aquele seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. Seu like ajuda demais. E vamos embora pro vídeo sem mais enrolação, né? Essa parte 2 está imperdível. Vamos embora para o vídeo e depois tu comenta a tua opinião aí embaixo. Tamo junto, valeu. E vencer bem, 3-0, né? Mas aí eu tenho que concordar com os amigos, com os comentaristas brilhantes, Mauro Naves e o Pascoal, que foi um grande jogo, muito melhor do que o clássico Palmeiras e São Paulo, pelo volume de jogo que o Grêmio também propôs no jogo. O Grêmio não foi aquele Grêmio que tomou uma goleada do Palmeiras. Foi um Grêmio que veio para o Maracanã, toma de 3-0. Para alguns não é goleada, para outros é goleada 3-0. Mas não diz o que foi só o jogo do Flamengo. Pelo que o Grêmio produziu, poderia... o Mauro falou, empataria, ganharia o jogo, mas pelo menos era para fazer gols. Só essas bolas na trave, né, as chances que teve, o que criou, não se entregou, por isso o Renato aplaude seus jogadores. Então o Grêmio fez um bom jogo, mas é um Flamengo mais encorpado, é um Flamengo mais sólido ali, mais organizado, é um Flamengo mais confiante, é um Flamengo que vem de um momento difícil de Libertadores, que foi um jogo complicado no meio de semana, mas vence no finalzinho, mas vence com a molecada resolvendo. Isso vai dando moral, se recupera na Libertadores, vai bem no Brasileirão, já está aí no G4 e chama atenção o G4 com os 3 grandes clubes que a gente fala que tem o melhor elenco, que tem mais investimento. O Botafogo é o grande líder, merecidamente, parabéns total à torcida do Botafogo, ao Botafogo, mas a gente vê Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Por mais que tenha problema no Atlético, ele está no G4. Então me chama a atenção isso, os times que a gente sempre aponta como favoritos para vencer o Brasileirão, já na primeira parte da tabela. Agora, falando do Flamengo, vejo um Flamengo com um modelo já Sampaoli dando resultado e aquela coisa de time que quando começa a se encorpar as coisas dão certo. Quando a atmosfera tá ruim, a bola bate na trave e não entra, e faz mudança que deixa todo mundo tonto. Joga com 3 zagueiros, não joga com 3 zagueiros, qual é o esquema de jogo? Ele deu uma segurada no Ayrton Lucas no início, que vem jogando muito. Eu garanto pra vocês, que continua tendo grupinho dentro desse Flamengo, só que agora com 10 jogos de invencibilidade, né, é difícil colocar um foco aí. Então eu vou trazer o que o Zinho falou ali de solidez, porque eu acho que talvez isso seja o grande ganho desse Flamengo do Sampaoli, assim. Ontem eu tive a sensação de um jogo equilibrado nas fases do campo. A gente já viu um Flamengo que atacava muito bem e sofria muito gol, a gente já viu um Flamengo que arrumou a defesa e para marcar um gol era muito difícil. Agora, não que esteja perfeito, mas parece que existe um equilíbrio entre defesa e ataque passando ali por aquele meio campo. E a gente, quando não ganhava ou não jogava bem, enfim,
até estava ganhando, né? A diferença do Flamengo e bom para o Sampaoli, ele dizia, eu estou, né, usando aquela frase de sempre lá, trocando pneu do carro, o carro andando, mas vencendo as coisas são facilitadas, né? Claro. O ruim é quando você vai perdendo, aí... Bom, enfim, tem outros times que a gente já comenta e deve comentar hoje sobre essa história de perder, aí, mas está melhorando, está no caminho certo, o caminho certo é ganhar, né? E o que me chama a atenção, assim, e o Renato falou, ok, os 2 primeiros gols, eu vou repetir aqui, os 2 primeiros gols nós vacilamos. Cara, é uma esperteza do Wesley em cima do Cuiabano. Ele rouba a bola. É uma disputa dos dois só. E no gol do Pedro, tem pelo menos uns 3... Não, no gol do Bruno Henrique, do Pedro também, mas do Bruno Henrique também, a bola é roubada antes de ser lançada para o Gerson por uns 2 ou 3 ali. Ou seja, já é segundo tempo, o time está com gás. O time parece que a parte física também melhora quando a bola entra. Para não falar que estava mal fisicamente, que era isso e tal. Errado, né? Para de correr errado. Correr muito atrás do adversário. E o interesse pelo jogo. Você vê assim, vai passar ali daqui a pouco. Mauro. Oi. Fala, Zinho. E o São Paulo fez 5 substituições. Pois é, você vê como é que são as coisas? Tudo muda. Acho que só uma forçada, entre aspas, mudou. Que ele podia fazer... Até isso mudou. Podia fazer... A do Gabriel não tinha jeito, né? As outras 4 ele fez de opção. Quer dizer, não tinha jeito, porque eu acho que não dá para voltar. Mas ele estava com dor e já Mas vai repetir os gols ali, o segundo e terceiro, você vê os jogadores à vontade ali, na pegada e tal, que é o que ele quer. Tal intensidade, além da contundência para fazer os gols, é o jogo dele, é intensidade. Para isso, lá... É esse lance que vai sair para o Gerson. Lá. Tem 3, 4 mordendo ali do Flamengo para tirar a bola. E o passe é para o Gerson, que de novo destoou favoravelmente, jogando demais. Aí a explicação mais simplista seria dizer, poxa, ele é o que mais entende o esquema Sampaoli, porque trabalhou recentemente com ele. Mas o São Paulo. Por quê? Porque ele encontra o Pulgar para ser esse primeiro volante. Sim. E definitivamente ele encontrou a posição onde que ele se sente melhor. O Pulgar já jogou de zagueiro, já jogou de lateral direito, já jogou de primeiro volante, segundo volante. Mas quando ele é fixado na posição que ele conhece melhor, eu acho que aí tem o primeiro ponto de equilíbrio para o time do Flamengo. O Léo não jogou. O Léo é, hoje, na minha opinião, o Léo é o melhor zagueiro do Flamengo. Mas ele não jogou essa partida. Ele faz ali uma de lateral no começo, né? O Léo Pereira começa jogando como lateral zagueiro, como ele fazia lá no futebol francês. Um lateral, às vezes o lateral pela direita, o lateral zagueiro, às vezes o lateral zagueiro pela esquerda, dependendo da situação. Ele consegue dar equilíbrio para o time do Flamengo, mesmo jogando com 3 zagueiros que ele gosta tanto. Por quê? Porque o Pulgar faz essa função. É porque o Léo, ele não chega... Ok, ele não sobe como subiria um lateral, mas o Cebolinha também não volta como voltaria um lateral. Então, acho que ele ocupa ali com 2 jogadores do lado esquerdo, né, Zinho? Ele não defende com linha de 5. Ele não defende com linha de 5. Geralmente, quando um time joga com 3 zagueiros, tem 2 alas. E quando perde a bola, esses 2 alas voltam na linha defensiva junto com os 3 zagueiros. Aí faz aquele 5-4-1, defendendo. E quando ataca, sobe os alas, que vai quase na linha dos 2 volantes, e aí tem 3 atacantes, faz um 3-4-3. Ele não faz isso, né? Sim. Porque quando se defende, o Léo vira um lateral, fica na linha de 4, e aí o Everton Cebolinha volta na linha, marcando como um ponta pelo lado, perto dos volantes, né? Vira um 4-4-2, vamos dizer assim, que era o Arrascaeta que ficava mais perto do Pedro. Então ele na verdade, não se utiliza do nome, da posição de origem desses 3 jogadores para serem 3 zagueiros. Ele dá mais liberdade para o cara do lado, que no caso foi o Cebolinha, para ficar até mais liberado do meio para frente, porque tem um zagueiro fazendo uma função de lateral. Exato. Logo depois, quando ele tira o Ayrton Lucas, coloca o Ayrton Lucas no lugar do Léo, aí já é diferente, porque o Ayrton Lucas já vai mais à frente, né? Então já começou bem, o clima estava bom. Aí a bola rolou. Bola rolou no Maracanã, Flamengo e Grêmio. O Flamengo não teve hoje, né? O Flamengo contou com um esquema de 3 zagueiros. O Matheus França, que tem se destacado nos últimos jogos e que poderia ter começado hoje como titular, a informação era essa.
Se ele estivesse bom, ele iria começar, mas ele apresentou um problema no pubis. E aí o Sampaoli, rodando o elenco, mudando o esquema tático, decidiu colocar 3 zagueiros, e aí colocou Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, que não tinha jogado no meio de semana contra o Racing, né? Estava fora, né, no jogo contra o Racing. Ele não participou, não tinha participado também da partida contra o Vasco da Gama. Deixou o Ayrton Lucas de fora, preservando o Ayrton Lucas, e colocou Everton Cebolinha ali pelo lado esquerdo, que inclusive acabou fazendo gol, a lei do ex, prevalecendo. O menino Wesley, que daqui a pouco vai merecer um comentário especial aqui, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol. Essa a formação do Flamengo que iniciou o jogo. Do lado do Grêmio, o grande Luís Soares, né, que hoje, mais uma vez, marcou presença no Maracanã e teve lances importantes. Ele quase fez um golaço no primeiro tempo, mas ele preferiu servir ao invés de chutar para o gol. Fez uma bela tabelinha com o Cristaldo. No segundo tempo teve várias oportunidades. O Grêmio finalizou mais do que o Flamengo no jogo. Inclusive, vou até procurar aqui para mostrar para vocês. Partida. Flamengo chutou 14 vezes, o Grêmio 25. No gol, 4 do Flamengo, 8 do Grêmio. Isso mostra que o Flamengo foi muito mais eficiente que o Grêmio. O Grêmio perdeu muitas chances, mandou bola na trave, teve um volume de jogo grande, inclusive no segundo tempo, né, onde teve mais oportunidades. O Grêmio fez um bom jogo no Maracanã, mas o Flamengo foi mais eficiente. Posse de bola 53-47, muito equilíbrio. O número de passes aqui, 502 contra 441, você vê que houve realmente um equilíbrio grande. Precisão 81% contra 79%, faltas 20-17. Tivemos cartões amarelos só para jogadores do Grêmio, ninguém foi expulso, um impedimento para cada lado. Escanteios, 3 para o Flamengo, 7 para o Grêmio. Os números aqui do jogo, em boa parte, favoráveis à equipe do Grêmio. Mas o Flamengo, a gente não pode dizer que o Flamengo jogou mal, não. O Flamengo fez um bom jogo, né? O Flamengo do Sampaoli, ele vai encontrando a sua forma de jogar. Ele está evoluindo. Muitas vezes, não é uma evolução no tempo que todos esperam, porque esse time do Flamengo tem muita capacidade e pode jogar mais, na minha opinião, um nível de futebol melhor. Mas o Flamengo está melhorando. Peças importantes estão crescendo de produção em relação aos meses anteriores nessa temporada. O Arrascaeta, que hoje, mais uma vez, não terminou a partida, né? Ele não aguentou concluir o jogo. Porém, teve de novo uma boa participação. O Gabigol, ele voltou e, como sempre, se dedicou muito, lutou, participou do jogo. Podemos dizer que fez uma boa partida. O Everton Cebolinha fez o gol. E ponto. Mas fez o gol. O que já dá créditos aí importantes para Everton Cebolinha. Achei que o Davi Luiz fez uma partida sensacional. Inclusive tendo a missão de marcar um cara que ele conhece muito bem, já enfrentou muitas vezes, já venceu muitos duelos, já perdeu outros duelos, já levou caneta ali, mas ele conhece o Luís Soares. Foi um encontro clássico hoje no Maracanã, e o Davi Luiz foi muito bem no jogo. O Fabrício Bruno é um cara que está consolidado como titular do Flamengo. Ele é um zagueiro muito firme, um zagueiro de muita qualidade, realmente é um zagueiro rápido. Recentemente rolou uma brincadeira ali com ele. Fabrício Bruno é um cara que hoje é intocável no time do Flamengo. Como está se tornando intocável Eric Pulgar. Como está jogando bola, hein? Que qualidade na saída de jogo, no passe. Muito refinado. Dificilmente erra passes. E ele se posiciona muito bem. Ele é aquele volante que não precisa chegar na ignorância, fazer falta. Ele rouba a bola na antecipação ou muitas vezes dá o bote pegando só a bola e sai para o jogo. Muito bem, realmente. Matheus Cunha também, mais uma atuação segura, vai se consolidando, vai se firmando no gol do Flamengo.
mesmo tendo a concorrência aí do Santos, que agora é reserva, e o Agostinho Rossi, que está chegando. Agora, eu gostaria de tocar em 2 pontos importantes do time do Flamengo nesse jogo. 2 pontos que merecem destaque para mim. O primeiro deles, o Wesley. Esse menino, aos 18 anos, que virou o titular do Flamengo por absoluta necessidade. O Flamengo tinha o Varela, que não rendeu e hoje entrou até no segundo tempo, no lugar do Wesley, que saiu machucado. O Mateuzinho, que fraturou a perna. Então, o Wesley, ele pegou uma bucha, uma missão difícil, no momento que o Flamengo não estava bem. E ele, entre erros e acertos normais da pouca idade, da inexperiência, podemos dizer hoje já que ele foi aprovado. E que o Wesley é uma joia que está aparecendo no Flamengo e no futebol brasileiro, porque é uma posição muito carente do nosso futebol. Nós não temos muito lateral pela direita, muitos laterais pela direita, e ele está mostrando que é um jogador que tem muitas virtudes. Obviamente que é muito jovem, precisa evoluir muito em vários aspectos, mas ele tem coisas muito boas. Por exemplo, ele tem muita personalidade. Repito, ele entrou no Flamengo num jogo, num momento difícil da temporada, com muitas cobranças, com muitas derrotas, com troca de treinador, e ele se firmou ali. Errou, mas também acertou. E agora, ele já chegou no nível que ele está 90% acertando e 10% errando. Ele vem se tornando no Flamengo um jogador decisivo, inclusive em assistências. Lembrem-se do segundo gol do Flamengo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Quem fez a jogada para o gol do Gabigol? Né? Quem apareceu lá para fazer a jogada, para dar o passe para o Cebolinha? O Wesley. O Flamengo ontem, num bom jogo, ganhou do Grêmio 3-0. Bom jogo, bom jogo. O Grêmio com boas chances. Você falou na sua live depois do jogo. Quem vê o resultado acha que o Flamengo amassou. Esse jogo foi parecido. Esse resultado é parecido com o São Paulo 3, América Mineiro 0. É parecido com o Palmeiras 2, São Paulo 0. Porque o Grêmio jogou. O Grêmio meteu 3 bolas na trave. O Grêmio finalizou 25 vezes, cara. O Flamengo finalizou 14. Só que um foi competente na hora de finalizar e o outro não. O Palmeiras ontem com o São Paulo. Exato, assim, o Flamengo entrou até, eu acho que no primeiro tempo jogou melhor, o sistema com 3 zagueiros ali pra emular ali a formação do Grêmio. Emular é que nem falar em Troito. Que é emular? Você adora, eu não sei o que é emular. Fala. Copiar a formação do Grêmio. Eu acho que jogou bem no primeiro tempo, embora o Grêmio no início do jogo, os primeiros 20 minutos, tenha jogado melhor. Aí o Renato Gaúcho gosta de fazer a marcação individual lá dele e tal. O Kahneman estava completamente perdido no primeiro tempo e o Flamengo começou a jogar pelo lado direito. O Wesley, o Gabriel fazendo essa movimentação que fazia com o Dorival, saindo bastante da área. O Everton Ribeiro... O Wesley jogou bem. A aposta do São Paulo. A aposta... Esse moleque... Ele precisa ver qual foi o grau da lesão dele. Foi uma lesão muscular, mas como vai ter 10 dias... Mas o moleque tá jogando bem. Ele tá voando. É o melhor lateral direito do Brasil hoje. Vai ter um período de 10 dias aqui, talvez... Mas não se fale mais em lateral no Flamengo. Ele e o Ayrton Lucas estão muito bem. O Ayrton Lucas começou no banco ontem, né? O Cebolinha... Ele entrou com 3 zagueiros. Entrou com 3 zagueiros. O Cebolinha fazia o lado falando dos laterais, tô falando assim... Não, mas ele tá pontuando que o Ayrton Lucas tá bem. Sim. O Ayrton Lucas tá muito bem. Pra mim, aliás, o Ayrton Lucas é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Ele tá respondendo aqueles que achavam... Tava 1-0. Exato. Tava 1-0 pro Flamengo. Ele tá respondendo aqueles que achavam que o Campeonato Gaúcho não era parâmetro. De fato, não é tanto. Mas é um senhor. Ele obviamente, até pela idade... Fez o gol e saiu como... Pela idade e pelo físico, obviamente, ele não é dos mais intensos, nem é o cara que vai todo jogo meter 2 gols e passar por cima de todo mundo. Mas, de fato, se você deixa um cara desse receber uma bola, ele vai saber o que fazer com ela. Você não pode deixar... E aí foi o grave defeito do Flamengo. O Flamengo deixou muitas vezes o Luizito Soares solto, flutuando. Sabe qual foi o defeito do Flamengo? O número de bolas longas, ligação direta. Aí a gente tem que falar pro torcedor do Flamengo, ficar tranquilo, calma em relação à avaliação, em relação avaliação em relação é feio pra caramba, mas tudo bem. Em relação ao goleiro Matheus Cunha.
Foram 51 bolas longas com índice de acerto de 39%, é muito pouco. Então o que acontecia? Chutava, a bola voltava. E aí o jogador fica, o Pedro lá desesperado, o Pedro entrou no intervalo do jogo, né? Caramba, fica desesperado para dominar a bola acabava voltando. E aí o Grêmio chegava. Mas não foi tão bem. No fim de papo aqui no All Sport, você falou que os times que estão lutando pelo título, eles balizam suas campanhas no que faz o Palmeiras. Estando perto do Verdão, tá na briga pelo título. Bom, o Flamengo colou. Então quer dizer que tá na briga. E aí, o São Paulo está calando os críticos? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Olha aqui, esse papo de calar o crítico é uma das coisas mais bizarras da nossa imprensa. O cara cala o crítico numa rodada e abre a boca de todos os críticos na outra, né? Então, é verdade. Essa história está longe de ser definitiva. A campanha do Flamengo nos últimos jogos, em termos de resultados, é muito boa. Agora, o time é uma montanha-russa de emoções, né? O jogo de ontem, se o Renato fosse o treinador do Flamengo, estava todo mundo hoje dizendo trocação, olha aí, esse time não tem tática, faz ataque e atacado. Tá bom, foi o que aconteceu ontem. O Grêmio concluiu 25 bolas em direção ao gol do Flamengo. O Flamengo concluiu 10. Dos 25 chutes, 10 do Grêmio foram no alvo. Do Flamengo foram 4. Agora, é aquela velha história do futebol. Quem não faz, leva. Dos 4 que o Flamengo concluiu, 3 foram no fundo da rede. Então, eu concordo com tudo que o Juca e o Trajano falaram. Foi um jogo alucinado, com um placar absolutamente mentiroso. Mas isso tudo, para mim, perde a importância quando eu vejo o gol do Bruno Henrique, né? Engraçado que quando o Bruno Henrique entrou, eu até tuitei, eu digo, puxa, que legal seria ver um gol do Bruno Henrique hoje. E ele entrou com uma fome absoluta, né? Antes de fazer o gol de cabeça, ele já tinha concluído 2 vezes a gol. E as 2 para fora, é verdade. Mas mostrava uma luta, uma briga, entendeu? Roubava a bola dos backs adversários. Olha, o Bruno Henrique, a verdade é a seguinte, o Bruno Henrique, se conseguir se recuperar, ele será o melhor reforço do ano para o Flamengo. Não tem papo de De La Cruz, de Luiz Araújo, de Rossi, de Alain. Se o Bruno Henrique se recuperar, realmente será um baita reforço. Porque o Bruno Henrique joga demais, né? O Bruno Henrique é um jogador histórico já do Flamengo. O Bruno Henrique é um jogador que a torcida do Flamengo ama de paixão, com razão. E ele é uma figura toda especial, né? A entrevista dele depois do jogo foi uma coisa emocionante. Dizer que ele não sabia o que dizer para os filhos quando ele não era escalado, quando ele ficava só no banco, quando não era nem relacionado. Os meninos perguntavam a ele, papai, por que você não joga? E ele ficava sem saber o que dizer. Então, tudo isso ele lembrou, além da dor, da contusão, do período bravo, quase um ano no estaleiro, fazendo fisioterapia, tudo isso ele lembrou depois do jogo e emocionou toda a torcida do Flamengo. Eu tenho certeza que a torcida do Flamengo foi para casa mais satisfeita com o gol do Bruno Henrique do que com a própria vitória. Mas o volume de oportunidade das bolas que bate... Bola no travessão, 40 e tantos minutos. O jogo já está acabando. Quer dizer, foi uma tentativa desesperada. E tem o Suárez, né? Algumas jogadas só acontecem ali porque tem o Suárez, amigo. Porque aí é um outro nível de jogador. Ele encontra umas soluções ali. O Cruzeiro só foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, que o Suárez tirou um coelhaço da cartola no jogo de Porto Alegre. Estava 1-0 para o Cruzeiro, jogando melhor. E o Suárez resolveu empatar o jogo. Ele pegou e empatou, ele empatou o jogo. Um chute extraordinário. E aí chegou em Belo Horizonte, ganhou de 1-0, mas assim, não foi desvantagem jogar fora de casa como iria no fosse o Suárez. Então, muito ali tem do Suárez. Teve gol também que o Bitelo perdeu e tal, mas o volume do Grêmio é muito no final do jogo. Agora, foi um jogo bem aberto, poderia ter sido o placar, achei exagerado, acho que 3 de diferença é muito, não foi um jogo para isso tudo. Agora, é curioso que o Flamengo teve vários jogos em que ele perdeu a posição de gols e acaba perdendo o jogo e empatando. Contra o próprio Internacional aconteceu isso em Porto Alegre. Agora aconteceu o contrário. O adversário também perdeu muitos gols, ele perdeu alguns. Pedro teve chance, Bruno Henrique teve chance, Gabigol perdeu gol no primeiro tempo. E a volta do Bruno Henrique, o gol foi importante, né? Até porque a jogada, ele participa 2 vezes, né? Tem uma parte que pouca gente percebeu. A bola é um balão do goleiro, o jogo vai acabar. Aí o goleiro segura lá os 6 segundos, né? Que são mais sempre, né? O Matheus Cunha dá uma bicuda. Não é uma bola quebrada buscando alguém. Ele chutou pro alto. Aí a bola subiu o balão. Quando caiu, a dominada do Bruno Henrique foi brincadeira. Ele dominou, já tocou, correu para a área, bola esticada para o Gerson cruzou, ele cabeceou sozinho e fez o gol. Mas ele participa do início da jogada também. Foi importante para que ele possa recuperar aí
confiança que ele... O problema dele até para retomar os jogos agora, segundo, a gente sabe, não é nem tanto físico, é mais de cabeça mesmo. Ele estava com receio de certas divididas e tal. Então, acho que fazer o gol, jogar uma boa partida, isso é importante para ele. O Sampaoli, que já tinha dado sinais que queria contar com ele, até lançando muito precocemente, em alguns momentos, aparentemente de forma precoce, e que ficou bem na bronca quando estava no Santos, né, quando ele foi vendido, que ele queria ter o jogador. Né, ele encontra o Bruno Henrique e o Gabigol está de saída já. E o Bruno Henrique estava no elenco. Aí o Flamengo compra o Bruno Henrique e ele reclama até, né? Pô, mas vou vender o Bruno Henrique, pô. E venderam o Bruno Henrique. Então ele agora tem um jogador. Ele quer muito contar com ele, eu acho que isso foi um aspecto importante. E o Renato Gaúcho, aquelas entrevistas do Renato depois do jogo, não dá. Eu fui ver a entrevista do Renato, não dá. Aí, ele elogiou o time. Não dá para elogiar um time que toma 3-0. Criou chance, tomou 3 gols, não fez nenhum. Com o Soares, você não pode elogiar. Sério. Você pode falar, ó, tivemos qualidades, tivemos acertos, teve erros graves, inclusive. Né, o gol do Pedro, um passe de presente para ele. O segundo gol do Flamengo. Aí ele elogia o time. Eu entendo que o técnico quer ficar bem com os jogadores, mas acho que tem um limite. Um time que toma 3-0, olha, esse time errou muito. Porque criou e perdeu os gols e tomou 3 gols. Não é possível nessa matemática você achar... Eu não consigo lembrar de um jogo de 3-0. Se tivesse jogado contra o Manchester City, tudo bem, perdeu 3-0, só 3, beleza. Mas contra o Flamengo, menos, né? É isso aí. Ó, o Cartão Verde vai fazer um rápido. Então, é isso aí, nação. Mais um React aqui. Essa aqui é a parte 2, né, da mídia esportiva repercutindo essa vitória do Flamengo em cima do Grêmio por 3-0. Eu concordo com o Mauro César Pereira, né? É óbvio que o time que perde por 3-0 dificilmente pode ser elogiado, mas óbvio que pode ter pontos positivos, né? Eu acho que o Grêmio ele teve volume de jogo no final do jogo porque o time do Flamengo já estava cansado fisicamente, né? Então deu para perceber nitidamente durante o jogo que o Flamengo caiu muito fisicamente no segundo tempo, porque o Flamengo vem de uma maratona em uma semana jogando 3 jogos e o Grêmio descansou a semana inteira, né? Então isso acabou, querendo ou não, ajudando o Grêmio a conseguir ter volume de jogo no final do jogo, né? E criar várias oportunidades de fazer gol e acabou não entrando nenhuma bola no gol do Matheus Cunha, ainda bem, né? Uma coisa que o Pascoal estava dizendo aí, no começo do nosso react, não, Pascoal não, o João Guilherme, sobre a evolução do Flamengo. Tudo é um processo. O São Paulo ele chegou para tentar dar um jeito e apagar o incêndio que estava no Flamengo, né? Conseguiu. É aquilo. O Flamengo vai oscilar ainda? Pode oscilar. Vai oscilar. O Flamengo vai oscilar ainda muito na temporada ainda, né? Espero que não, mas a expectativa é que sim, que oscile, porque o São Paulo está tentando botar sua metodologia de treino e dá para perceber que os jogadores, aos poucos, tá entendendo. O São Paulo, ele achou uma maneira de conseguir rodar esse elenco sem perder muita qualidade entre os titulares, né? Nesse jogo contra o Grêmio foi assim, entendeu? No segundo tempo, né? Botou o Ayrton, o Lucas e o Pedro e acabou tirando o Léo Pereira e o Gabigol, né? Questão de planejamento, questão de esqueci a palavra. Questão de planejamento e questão também de condicionamento físico, né? O Gabigol e o Léo Pereira vinham de lesão, então por isso, em questão de planejamento, só jogaram 45 minutos, né? E o Ayrton Lucas também veio numa maratona muito grande de jogos. E quando o Gabigol é titular, o Pedro é reserva atualmente, né? Então é aquilo. O Flamengo vem sim mostrando uma melhora muito grande. Nesse jogo aí foi uma coisa... O Flamengo desempenhou um bom futebol. Deixou o Grêmio finalizar muitas vezes. Sim, é um ponto que pode ser corrigido tranquilamente durante essa data FIFA. Só que aquilo, o que deixa de lição o Flamengo nesse mês de maio que passou e agora início de junho aí, né? Meado de junho mais ou menos, é que o Flamengo vem forte para o final da temporada, né? Esse Flamengo, o que o Flamengo mostrou nesse 1 mês e meio de São Paulo é só aquela pontinha do iceberg que o Flamengo tem muito a crescer ainda com o São Paulo, né? Fora que ele vai chegar reforços, né? Rossi, não sei se ele chega para ser titular. Eu esqueci que veio do ex-São Paulo, eu esqueci o nome dele. Tem a situação do De La Cruz, se ele veio ou não, ainda está em dúvida. Se o River Plate avançar para as oitavas, dificilmente ele vem. Tem um ala que está muito perto. Então o Flamengo
tá conseguindo reforçar o elenco e ainda uma coisa que quase ninguém percebe. O Flamengo já tá fazendo a transição da era vencedora, né, da época do Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, para uma nova era. Então a transição daquele time de 2019 está acabando aos poucos, né? Aquela era vitoriosa, aquele time vitorioso está acabando e hoje em dia a gente já vê outro time, né? São poucos jogadores remanescentes de 2019 até hoje, né? Então, o que o Flamengo está tentando fazer é mexer no elenco, contratar jogadores. Muitos jogadores vão ser essa janela, né? Esse ano. E é aquilo. O que o Flamengo está fazendo, pelo menos na minha visão, está fazendo certo. É tipo como o Real Madrid faz, mas o Real Madrid faz mais com um pouco de sofisticação. Quase não saiu, né? Mas tudo bem. É isso aí, tamo junto. E deixa o seu like.